Em março de 1901, Tesla declarou numa entrevista para a revista Collier FC Weekly. Embora na época eu não pudesse decifrar seu significado, era impossível, palavras do Tesla, aqui eu tenho que ler porque são palavras dele, tá? Embora na época eu não pudesse decifrar seu significado, na época, era impossível para mim pensar nelas como sendo algo inteiramente acidental. Não era um acidente. O sentimento estava constantemente crescendo em mim, de que eu havia sido o primeiro a escutar a saudação de um planeta para o outro. Presta atenção nisso, eu fui o primeiro a escutar a saudação de um planeta para o outro. Um propósito estava por detrás desses sinais elétricos. Olha só a carta do Tesla, tá com essas palavras, está aqui embaixo. Está aqui a referência. Tá, a carta do Tesla está aqui na tela. Tá? Em 1937, durante seu aniversário, Tesla anunciou o seguinte, durante seu aniversário: devotei muito do meu tempo durante anos para aperfeiçoar um aparelho novo e compacto, através do qual quantidades consideráveis de energia podem agora ser enviadas através do espaço. Quantidades de energia enviadas para o espaço interestelar, a qualquer distância, sem a menor dispersão, ou seja, vai direto no endereço, vai para o endereço certo. Aqui, a energia cinética e potencial de um corpo é o resultado do movimento determinado pelo produto de sua massa ao quadrado e sua velocidade. Se a massa for reduzida, a energia é reduzida pela mesma proporção. Se ela for reduzida a zero, a energia da mesma forma, zero, para qualquer velocidade infinita. Ok? Tesla queria saber, aqui está a fonte, Tesla queria saber mais sobre os misteriosos sinais que havia interceptado no seu laboratório em Colorado Springs. Aqui. E outra coisa que vale ressaltar aqui, eu estava vendo até uma reportagem hoje sobre ele, e eu nem sabia que você ia falar sobre ele hoje. Vai vendo as sincronicidades. Que Sim. Ele era capaz de fazer cálculos inimagináveis, que ninguém conseguia. Ele fazia cálculos assim é que, gente, é coisa de extraterrestre. Todo mundo mesmo. Coisa de extraterrestre. É verdade. Eu nem nesse mundo consigo fazer os cálculos, gente. Verdade, ele era fora da curva. Ele as escreveu como ondas longitudinal, mais rápido do que a luz, tá? Essas ondas, tá aqui o sistema que ele produziu, ele criou para se comunicar com os seres do espaço. Tesla pode ter recebido sinais de espectro de ondas de extremo baixa frequência, tá? De baixa frequência, sigla em inglês ELF, tá? Espectro ELF está abaixo de 10 Hz, que está na margem das frequências regulamentadas internacionalmente. Elas são geralmente consideradas um aspecto entre 3 Hz a 30 Hz, aqui. De 3 a 30 Hz, ULF de 30 a 300 Hz e ELF de 3 a 300 Hz, tá ok? Vamos para o próximo aqui. Em 1899, Nikola Tesla, em meio de experimentos, presta atenção nessa parte, começou a captar sinais muito estranhos, aparentemente vindos do espaço. E ele detectou o Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro foi detectado pela NASA. Tá? O Cavaleiro Negro é um satélite que orbita dos extraterrestres da Federação Galáctica de Mundos, que orbita próximo aos polos. Está aqui a foto do Cavaleiro Negro. Essa foto que está aqui, que estou passando com o mouse, é da NASA, ok? Esta foto aqui foi tirada por uma das minhas seguidoras. Tá? Você pode perceber que é o mesmo objeto. Tá? Não há diferença nenhuma. Tá? Isso aqui é impressionante. Tá? Impressionante mesmo. Tá? Aqui. Uma suposta evidência desse OVNI seria uma foto tirada. Não é um OVNI, na verdade é um satélite de vigilância do nosso planeta. Durante a missão STS-88, onde muitos reivindicavam que o objeto fotografado seja uma suposta nave alienígena. Enquanto isso, a Agência Espacial Americana aponta que tudo isso não passa de detritos espaciais. Isso aqui é um detrito espacial. Mas interessante que isso foi fotografado mais de uma vez. Então, eles afirmavam que é um objeto terrestre, depois era desclassificado na sequência. Apesar que eles fazem isso com praticamente tudo, né? Evidências de ocultação, aqui.
Em uma evidência de esconder os fatos, tá? Isso aqui é conhecido, esse satélite que ele orbita próximo dos polos como Cavaleiro Negro, tá? Ele foi apelidado de Cavaleiro Negro. Que foram postadas publicamente no site da NASA do Cavaleiro Negro. Então foi postado no site da NASA, quer dizer, é detrito espacial, mas está no site da NASA, vai entender. De imediato foram apagadas por administradores, depois eles apagaram. Olha só, estava no site da NASA, depois eles apagaram, quer dizer, aí fica pior ainda. Eu acho que na tentativa de tentar abafar o caso, fica pior ainda, e mostra que realmente se trata de algo sobrenatural, algo realmente que nós não conhecemos desse mundo, algo que não é realmente desse mundo. Informando que nada mais era que lixo espacial. Não, isso aqui é lixo espacial, só que tava a foto aqui e vocês jogaram fora. Então, lixo espacial para que esconder? Se é lixo espacial, para que esconder? Um lençol que todos os astronautas tinham perdido, ainda existem poucas fotografias que estão publicamente disponíveis no site da NASA, que mostram o suposto Cavaleiro Negro, mas todas não estão nítidas o suficiente para uma boa identificação. A respeito das fotos não serem nítidas, o próprio Luiz Elizondo, né, que é um dos homens que está na Fox, está em tudo que é lugar falando de extraterrestre dos Estados Unidos, na CNN, ele conta que eles realmente deixam as fotos com baixa resolução, principalmente os militares, de propósito, porque daí a pessoa não tem como ter certeza. Mas eu acho que eu acho que não é, vocês entenderam? Porque se tivesse com uma resolução alta, a pessoa teria certeza absoluta, ela não ficava na dúvida. Vamos deixar o pessoal na dúvida, porque isso aqui, se ficar em alta resolução, a pessoa vai ter certeza absoluta que se trata de algo realmente do outro mundo. Os sinais são fortes demais para terem viajado a grandes distâncias entre Marte e a Terra. Assim, sou forçado a admitir que a fonte deve estar em algum lugar próximo no espaço. Olha que interessante. Esse sinal está muito próximo. Não vem de Marte, não vem de Vênus. Vem aqui pertinho. Provavelmente aqui de um satélite. Eu acho que esse sinal veio de quem? Do Cavaleiro Negro. Interessante. O próprio Tesla disse que esse sinal estava muito próximo. Então, provavelmente ele captou o sinal do Cavaleiro Negro, que está orbitando, que orbita até hoje, tá? Que orbita até hoje os nossos polos. Estou certo, porém, que as criaturas que se comunicam entre si todas as noites não são de Marte, nem possivelmente de outro planeta em nosso sistema solar. A maioria das pessoas não sabe, mas acredita-se que o interesse de Tesla em alienígenas era tão grande que ele até mesmo desenvolveu um aparelho especial que permitiria comunicar com alienígenas em outros lugares do cosmos. O misterioso aparelho era chamado de Teslacópio. Gostou do nome? Teslacópio. Ele batizou de Teslacópio. Era um aparelho onde ele conseguia se comunicar com seres de outro mundo. O aparelho captava raios cósmicos e, finalmente, os sinais eram transformados em áudio. Vocês compreenderam? Pegava os sinais, captava os... Olha como era sofisticado isso daqui. Era de ficar de boca aberta, né? E tem um filme assim. Você sabe que fizeram um filme assim, né? Sim, eu acho que é o filme... Como é que é o nome? Se alguém lembrar aqui no chat, escreve para mim. É recente. Proximity, não é Proximity? É o Proximity. Isso, que ele interpretava os ele capta sinais cósmicos. Isso aqui, com certeza, foi plagiado. Tirou daí, com certeza, com certeza. Foi plagiado do Tesla. Então, é verdade, eu tô lembrando, muito bem colocado, Proximity, Paulo. É isso mesmo. Proximity, ele pegava os sinais, o cientista, ele pegava os sinais raios cósmicos e ele conseguia transformar esses sinais em áudio. E aí a pessoa uma pessoa sabia decodificar, que ela era especialista em línguas, o que os ET estavam falando. Olha que demais. Isso, exatamente. Codificar esses sinais, né? E transformar em áudio. Então, isso aqui é sensacional. E com certeza, eu sempre falo, filmes de ficção científica são inspirados em acontecimentos reais, tá, meus amigos? Sim. Todo filme de ficção. Aliás, os filmes que mais retratam a realidade hoje em dia são os filmes de ficção científica. São eles que mais retratam a realidade. Com Incrível certeza. Que pareça, né? Vamos passar aqui para o próximo. Aqui. Agora vai vir a parte legal. Isso aqui é a parte bem interessante mesmo. O tio do presidente, o loirão, Trump, John J. Trump aqui. John G. Trump, né? John G. Trump. Foi professor de engenharia elétrica, tá? O tio do loirão, tá? O tio do loirão, né, que nós conhecemos,
foi professor de engenharia elétrica no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Olha só, em 1936. Até a sua aposentadoria em 1973. E é sabido que documentos desclassificados confirmam que em janeiro de 1943, presta atenção nisso, o professor Trump, tio, né, do loirão, foi chamado pelo FBI para avaliar os documentos pessoais de Nikola Tesla. Vocês estão entendendo? Ele foi designado pelo FBI para, olha, dar uma olhadinha lá nos documentos do Tesla, porque eu acho que tem alguma coisa interessante. Foi ele que foi lá examinar esses documentos. Vocês estão entendendo agora? Estou ligando as peças. Estou entendendo agora, meu querido? Olha que interessante. E ele foi analisar esses documentos, as informações que foram deixadas, né, pelo Tesla após a sua morte. De uma semana após a sua morte. O que não é bem conhecido é que há também um documento secreto vazado que também conecta o professor Trump a outro famoso evento da história dos Estados Unidos. O acidente do disco voador de Roswell, em 1947. Então ele foi investigar o caso Roswell, tá? O John G. Trump, tio do loirão, e também ele participou da investigação do caso Roswell, em 1947. Que poucas pessoas sabem que o caso Roswell, de 1947, não foi apenas um incidente que ocorreu nos Estados Unidos e no Novo México, tá ok? Em 1948. Teve muitas outras quedas de OVNIs que não foram relatadas, que o público sequer ficou sabendo, e que agora veio as informações. Vocês estão entendendo? Então, nesse período de tempo, foram entregues discos voadores dos extraterrestres negativos, tanto para a capa escura, quanto também naves espaciais da Federação Galáctica de Mundos para a construção da Aliança da Terra. Tudo ocorrendo simultaneamente. Olha que impressionante, meus amigos. Isso aqui realmente é incrível. Em 1943, ele desempenhou um papel importante no exame dos documentos pessoais de Nikola Tesla. Então foi ele que examinou, foi ele que inspecionou todos os documentos de Nikola Tesla, que foram adquiridos pelo FBI, Office Allen Property Custodian, né? Logo após a morte de Tesla, em 13 de janeiro. Um documento do FBI inclui Trump entre os cientistas, aqui não é o loirão, tá? É o tio, tá? O tio dele. Entre os cientistas e especialistas que investigavam os documentos de Tesla. E tá aqui, tá? Uma fotocópia desses documentos, tá? Dessa classe, foram posteriormente desclassificados. Aqui tá a foto dele. Tá? Para quem quer conhecer quem era o tio do loirão, tá na tela a foto do tio do loirão. Tá aqui. Professor John J. Trump. Em 1979, cientista tio, né, do loirão. Do Donald, né? Esse aqui era o tio do Donald. Entre as invenções de Tesla estava uma revolucionária aeronave em forma de disco voador. Então, Tesla também desenvolveu naves antigravidade. Então, olha só o nível dessa pessoa. Ele desenvolveu naves antigravidade, a qual ele supostamente registrou num pedido de patente no início de 1900. Dá para acreditar um negócio desse, Paulo? Que o Tesla desenvolveu nave antigravidade no ano de 1900 e tem a patente que ele registrou em 1900. Olha. Ou seja, 120 anos atrás já tinha patente das naves antigravidade, né? É de cair o queixo mesmo. É inacreditável. Não tem outra explicação, né? A não ser ele ser realmente um ser entrante. É um entrante, né? Ele é um entrante. No caso dos documentos que ele foi entregue para os pais, quando era pequenininho. Aqui. Foi igual o Super-Homem. É a história análoga do Super-Homem. Né? Mas não foi concedido por motivos de segurança nacional. Aparentemente, claro, né? Segurança nacional, né? Vai quebrar a economia da capa escura. Vai quebrar o sistema, né? Vai revolucionar o mundo tecnologicamente. Aí o sistema financeiro seria aniquilado, seria completamente comprometido. Eles não queriam isso de forma alguma. Aparentemente, Tesla planejou que seu disco voador fosse remotamente alimentado por um sistema sem fio. Olha só que interessante. Sem fio. Ou seja, ele não precisava de combustível nenhum.
Ele ia usar a própria energia do planeta, através das bobinas de Tesla. E ele discutiu pela primeira vez um artigo em 5 de março de 1904, titulado A Transmissão de Energia Elétrica Sem Fios. Uma vez perguntaram para o astronauta que esteve na missão Apollo 20, 1976, que é o William Rutledge, tá? Uma missão que a NASA não reconhece, né, mas aconteceu. Ele que encontrou a Mona Lisa. Já ouviu falar da Mona Lisa, da Apollo 20, 1976, Paulo? Já ouviu falar desse caso? Bem interessante, né? E ele também encontrou a cidade... Eu não, esse caso da Mona Lisa não sei, conta do pra lado nós. do lado oculto da Lua. Ele esteve ali, tá? Numa missão não oficial da NASA. Então, o William Rutledge, ele que denuncia, ele que faz essa denúncia, uma vez perguntaram para ele, William, mas por que eles não querem transmitir as tecnologias? Porque se eles transmitirem as tecnologias, nós vamos tornar uma civilização espacial. E se nós tornarmos uma civilização espacial, ouro existe no espaço em abundância. Então existem meteoros aí de ouro maciço. Sabia disso, Paulo? Sabia. Muitos meteoros. Ouro, Então, cristais, várias pedras preciosas sim, até, né? É abundante no espaço. Você encontra assim, quer dizer, dinheiro não vai valer nada. Ele falou em outras palavras. Exatamente. Você se torna uma civilização espacial, automaticamente, dinheiro não vale nada. Não, tem planetas que são feitos de cristais, né? Exatamente, você imaginou? Existe aqui um asteroide, né? Um asteroide que ele é totalmente de ouro. Se fosse trazido aqui para a Terra, eu vi isso. Deixa eu falar, parece que cada ser humano do planeta, cada indivíduo do planeta teria $1 bilhão. Nossa, acabou. Quer dizer, é o fim do... Não, e dizem que, também tu deve ter falado sobre isso já, que sob a Amazônia, no subterrâneo, é ouro sim, puro. Sim. Aí o ouro fica obsoleto, pedras preciosas ficam obsoleto, tudo obsoleto, o dinheiro simplesmente perde o valor. Tanto é verdade, todas as civilizações intergalácticas, mesmo as negativas, elas não existe papel moeda. Tá? Não existe isso. Nenhuma civilização galáctica usa dinheiro, papel moeda ou coisa do gênero. Eles fazem tudo por barganha. Né? É tudo por barganha. É permuta, né? Eu tenho uma coisa aqui, você quer trocar por isso, é assim que funciona. Comércio, eu te ajudo, você me ajuda, eu te ajudo. Tipo isso, troca de favores, eu faço um favor para você, você faz um favor para mim, é assim que funciona, tá? É só o nosso dinheiro é uma ferramenta de povos atrasados, tá? Muito atrasados mesmo, né? Infelizmente nós somos viciados no dinheiro e ainda por um tempo, mesmo após a recuperação, a reconquista do mundo, do nosso mundo, através da Aliança da Terra e da Federação Galáctica, nós vamos permanecer ainda com o sistema de dinheiro por um tempo, porque a humanidade é muito viciada nesse sistema, e se fosse tirada de uma só vez, de supetão, numa pancada só, a humanidade sentiria muito. Então vai ser feito de forma gradual, paulatina, para que as pessoas possam se adaptar, ok? Mas o propósito final é que realmente vai chegar um momento que o papel moeda, criptomoeda, qualquer tipo de dinheiro vai ser destituído do mundo, tá? Vai ser cancelado, não vai existir mais, vai ser coisa, você vai ouvir só na história. Tinha um tempo que se utilizava dinheiro, né? Vai ter que contar nas escolas, né? Porque isso vai desaparecer. Não existirá mais, né? Então, em 5 de março de 1904, intitulado A Transmissão de Energia Elétrica Sem Fio. Essa parte já falamos, vamos para o próximo slide. Aqui está o projeto do OVNI, do disco voador, nave antigravidade, produzida por Nikola Tesla. A proposta de Tesla de construir um sistema mundial de transmissão de energia sem fio que pudesse alimentar qualquer dispositivo remoto, incluindo seu disco voador, que ele mesmo desenvolveu. Seria revolucionário. O que é crítico aqui é que sua proposta de construir dispositivos capazes de gerar enormes cargas eletrostáticas foi o tópico preciso que o professor Trump havia se especializado. Olha que interessante. Esta era a área que o tio do loirão tinha se especializado. Olha que coincidência com o seu trabalho sobre os geradores de Van de Graaff. Tá? Quem não sabe, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o Robert Van de Graaff, demonstrando os seus primeiros geradores, aqui, Crédito Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
De acordo com uma homenagem em memorial publicada pela Academia Nacional de Engenharia, John G. Trump se ajuntou ao MIT para trabalhar com o professor Robert J. Van de Graaff, que foi pioneiro no novo campo de geração e aplicação de energia de super alta tensão. Após obter doutorado sobre Van de Graaff em 1933, John G. Trump tornou-se professor assistente em 1936 e professor titular em 1952. Olha só, meus amigos, eu vou mostrar esse livro aqui agora para vocês. De acordo com a Margaret Cheney, autor do livro Tesla, o Homem, o Man of the Time, alguns documentos, investigações e patentes de Tesla foram apreendidos por agentes do FBI e nunca liberados na arena pública. Se Cheney estiver correta, então John G. Trump encontrou itens de importância entre a coleção de Tesla que foram tirados e foram mantidos em segredo do público até os dias atuais. Então, meus queridos, quando o tio do loirão teve acesso aos documentos do Tesla, sabe o que ele fez? Ele pegou várias partes, vários documentos, e falou, não, isso aqui eu não vou entregar para o FBI, não. Eu vou guardar. Vocês estão entendendo agora? E ele guardou esses documentos, e esses documentos foram entregues posteriormente para a ala do Serviço Secreto Espacial da Marinha dos Estados Unidos e o William Tompkins. E assim começou a se formar a ala do Serviço Secreto Espacial, que deu suporte para a construção da Aliança da Terra. Compreenderam? Olha só que impressionante. Um fato histórico pouco conhecido é que os geradores de Van de Graaff, que o professor John Trump se especializou, eram um componente-chave da pesquisa de discos voadores sendo secretamente realizados na Alemanha do bigodinho da Maria Orsic, aqui da Sociedade Vril. De acordo com Vladimir Terzic, engenheiro elétrico que era membro da Academia de Ciências da Bulgária, antes de emigrar, você não encontra, isso aqui são vários, antes de falar, isso aqui não é um artigo que eu peguei, isso aqui não é enlatado, isso aqui é uma pesquisa que a gente faz, né, gente? Acho que são mais de 30 artigos diferentes, tá, para a gente chegar nesse estudo. Antes de migrar as máquinas, Van de Graaff faziam parte do sistema de propulsão para diferentes protótipos e discos voadores desenvolvidos pela Alemanha. Então, veja só, o tio do loirão, ele se especializou, tá, nesse tipo de engenharia desse Kraft, Dr. Kraft, que era especialista, que se apoderou das informações, lembra do almirante Rico Botta, que foi espião, ele liderou espionagem na Alemanha da SS, porque eles suspeitavam que eles tinham contratos com extraterrestres. Olha, o povo da Alemanha está tendo uma vantagem no segundo confronto mundial, então você, Rico Botta, vai ser designado, você vai ter uma estação de apoio ali em Diego Garcia, que é uma ilha, hoje é coordenado pela Marinha dos Estados Unidos e da Inglaterra, tá? E você vai obter essas informações. E ele realmente trouxe essas informações. Essas informações foram desenvolvidas pelo Van de Graaff e posteriormente repassadas para o tio do loirão, que depois teve contato com Tesla. Isso é demais, né? É realmente incrível esse dossiê. Então, ele teve essa conexão, essa ponte de informações, aonde eles conseguiram obter uma vantagem para tentar ter condições de rivalizar com a capa escura, porque senão eles não teriam condições alguma. Então foi uma sucessão de coincidências, de coisas que foram se ajuntando e formaram, então, as forças de resistência. Isso aqui é impressionante. Agora tem um caso aqui que é fantástico, né, que eu vou apresentar para vocês, do George Van Tessel. George Van Tessel foi o homem, ele tem conexão com Tesla, tá? É bom colocar bem isso, ele conheceu Tesla, e ele foi o primeiro a ter contato com o comando Ashtar, tá? Conhecido como Ashtar Sheran, que é um comando militar que trabalha com a Federação Galáctica de Mundos. Teve uma longa carreira na aviação, e no início dos anos 50, então ele era aviador, tá? Uma grande carreira. Ele veio ao público alegando que teve experiência de contato com pessoas do espaço. Olha que interessante. Agora eu me pergunto,
Van Tessel conhecia Tesla. Provavelmente ele também teve contato. Ele pode ter utilizado o mesmo sistema do que o Tesla desenvolveu, não é mesmo, Paula? O que você acha? Muito provavelmente. Tá? Com certeza. Tá? Ele também utilizou. E olha que interessante, depois disso, ele aparentemente começaram a instruir Tessel, olha só que interessante, depois disso, começaram a instruir Tessel sobre construir um dispositivo chamado de Integratron, que pudesse reverter o processo de envelhecimento. Olha que interessante. Reverter o processo de envelhecimento. Ele alegou que as instruções para o dispositivo vieram de extraterrestres do planeta Vênus, tá? Porque no planeta Vênus... Na verdade, não sei se tu tem a mesma linha de pensamento que eu. Eu acho que esses caras fazem parte do comando e estão aqui encarnados, outros entrantes, para poder ajudar os humanos no planeta Terra. Então, assim, é obviamente que quando a gente está encarnado, a gente não tem a consciência plena de quem a gente é total. Mas tem alguns encarnados que têm um nível de consciência muito expandido e ele se comunica mesmo com os galácticos, com os mestres e tudo mais, porque ele já vem com uma missão mais expandida, então a consciência dele já tem um outro nível, que é Sim. o que vai começar a acontecer com boa parte lá do 1/3 da humanidade que está desperta. Vai começar a ativar as fitas de DNA e vão começar a se recordar da onde vem, se é do comando Astar, se é do comando Oriano, se é do comando não sei o quê. Então eu acho que esses caras já vieram com essa consciência. Muito provavelmente, Paula. Na verdade, assim, nós somos produto de 22 programas genéticos. Então, nós temos uma ponte com várias dimensões diferentes. Cada ser humano, o Alex Collier é muito claro a respeito disso, que ele tem contato com a Federação de Andrômeda. Então, como nós somos um composto, somos uma riqueza, nós somos um tesouro genético. Né? Somos o único povo, a única espécie com 22 que foi projetado com 22 raças diferentes. Então, nós temos parte de vários seres diferentes do espaço. E isso nos conecta a várias dimensões diferentes. Já foi provado no projeto Blue Brain, né, que é cérebro azul, em português, que fala o seguinte, que o nosso cérebro opera até na 6ª dimensão e com potencial até da 11ª dimensão. Então, muito provavelmente, nós temos canais de conexões com seres extraterrestres da 4ª, da 5ª, da 6ª, da 7ª, da 8ª, que não conseguiam se comunicar conosco. Então, o nosso DNA é o próprio canal, é a própria antena, olha que interessante, de comunicação com seres de dimensões superiores. E por causa desse momento, por causa do flash solar, por causa desses portais, lembra do último grande portal que ocorreu no dia 11/11? Né? Aquele super portal do dia 11/11, falando de sincronicidade, sobre o eclipse também. Então, tudo isso cria pontes de comunicação para que esses canais possam ser acionados e nós temos contato, sim, com seres extraterrestres superiores. E muito provavelmente isso que acontecia. Tem também casos de pessoas que foram entregues aqui, que vieram como bebês, e tem implantes energéticos de ressonância quântica. A própria Megan Rose, que eu tive a oportunidade de entrevistar, ela fala a respeito disso. Logo, logo vai estar no ar no nosso canal. Tá? A Megan Rose, que tem contato com os pleiadianos. Ela, junto com a Helena Danan, que são as maiores insiders, os maiores informantes da Federação Galáctica de Mundos, na atualidade. Né? Então, ela foi colocada esse implante energético de ressonância quântica e eles podem, sim, se comunicar em tempo real com os extraterrestres, e muito provavelmente seja o caso também do Jorge Van Tessel. Então isso aqui é realmente impressionante, meus amigos. Olha só. Então, tem mais. Depois disso, ele aparentemente começaram a instruir Tessel sobre como construir um dispositivo para reverter o envelhecimento. Vou aqui adiantar para vocês, para cura de todas as enfermidades. Aí lembra da MedBed? Olha só, já na década de 50. Ele alegou que as instruções para o dispositivo vieram de extraterrestres do planeta Vênus. Mas por que do planeta Vênus? O planeta Vênus, ele é
tem uma base intraterrena, ou seja, no subterrâneo, tá, de operações dos pleiadianos. Como eles estão lá há muito tempo, então imagine que eles estão lá há gerações, há milhares e milhares de anos, existem muitos pleiadianos que nasceram em Vênus. Então eles são os pleiadianos de Vênus, entendeu? Então, verdade, isso daí. São chamados de pleiadianos de Vênus, porque eles são naturais de Vênus. Eles nasceram lá, já estão lá há muito tempo, e até mudaram as suas características. Os pleiadianos de Vênus, eles são mais moreninhos. Olha que interessante. Não são aqueles loiros. Já são mais moreninhos, já são mais parecidos com seres humanos mesmo. Tanto é que se andarem na rua, você não consegue identificar. Não vai identificar. Tem até umas fotos, né, que circulam aí na internet que mostram ele de cabelo preto, não é? Não são esses? Sim, no meio da gente, andando na rua. O Valiant Thor, até ele deixou se fotografar, foi escrito, tem um livro do Frank Strangers, né, que fala Um Estranho no Pentágono. Ele teve contato com o presidente Eisenhower, ele teve contato também com o governo russo. É uma história realmente impressionante, né? Foi ele e mais, eram 2 casais, né? Eram 2 homens e 2 mulheres que vieram aqui representar. Acho que eu vi essas imagens aí. Isso é bem interessante mesmo. Deixa eu aqui pro próximo. Ele começou sua carreira na indústria de aviação, o Van Tassel, em 1927 e trabalhou para a Ranches Aircraft Company e a Lockheed Aircraft. Olha, é bom falar que essa empresa aqui, a Lockheed Aircraft, foi uma das empresas, das corporações que construiu o complexo industrial dos Estados Unidos. Olha só, aonde surgiu o quê? Nada mais, nada menos que o Serviço Secreto Espacial. Após a aposentadoria, ele comprou um pequeno aeroporto. Ele se aposentou e ele comprou um aeroporto no deserto de Mojave, na América, no norte da Califórnia. Então, ele comprou um pequeno aeroporto, né? Lá em Mojave, no deserto, lá na Califórnia. E no dia 24 de agosto de 1953, às 2 horas da manhã, tem até o horário aqui, uma nave pousou em seu aeroporto. Olha só, isso não acontece todo dia, né? Uma nave, um disco voador. Uma coisa básica. No seu aeroporto, coisa básica. Ele estava dormindo, quando algum som despertou, estava dormindo tranquilamente, ele viu algum barulho, acordou no meio da noite, quando ele viu ali na sua pista, porque ele tinha um aeroporto, estava um disco voador. E ele disse que um ser chamado Soganda, olha aqui o nome, Soganda, pediu a ele em inglês, falou em inglês, para checar a sua nave. Ele é mecânico, né? Ele conhecia. Né? Para você checar a minha nave, olha que interessante isso daí. E o seu pedido, Van Tassel decidiu acompanhá-lo. Ele foi lá ver o que estava acontecendo com a nave. Ele viu um tipo de nave antigravidade em forma de sino, pairando a 3 metros do solo. Então caminhou até um ponto embaixo da nave, um feixe antigravidade, e puxou para cima como um elevador. Então ele foi transportado como um raio de luz. Tá? Isso é muito comum na espaçonave ter um raio de luz, e esse raio de luz transporta você até o interior da espaçonave. Então ele é conduzido. Ele flutua, que nem a gente vê no filme mesmo, né? Exatamente igual no filme. Exatamente igual. Chegando lá, ele visitou... um tubo de luz, um tubo. É tipo um feixe de luz, né? Um cubo de luz que arrasta a pessoa até o interior da espaçonave. E chegando lá, ele visitou 3 homens, além de homem que o havia chamado. Né? Tinha um homem que tinha chamado para ele consertar a espaçonave e mais 2. Van Tassel, que estava no ramo da aviação desde 1927, não fazia ideia do aparelho que viu. Falou, mas eu não entendo isso aqui, eu nunca vi isso na minha vida. Olha que interessante. Como que eu vou consertar esse negócio? Eu nunca vi isso. Naquela nave, ele disse, nós usamos instrumentos de mostrador e eles usam instrumentos verticais, com tubos fluorescentes, com marcas neles. Então, era totalmente diferente do que ele estava acostumado. Né? E ele viu alguns símbolos marcados nos instrumentos, que eram semelhantes aos hieróglifos, né, egípcios, no caso. Mas não pertenciam a nenhuma linguagem ou sistema numérico da Terra. Então, não existia aqui, nunca viu nada igual, nada parecido, né? E a partir dessas observações, ele percebeu que essas pessoas não eram da Terra. Daí ele começou a se convencer, olha, é o seguinte, eu acho que isso aqui, eles estão de sacanagem comigo, desculpa eu usar a palavra, eles são extraterrestres, pediram aqui para dar uma olhada na nave, mas, no entanto, isso aqui é totalmente diferente de tudo que eu já vi. E ele percebeu que essas pessoas não eram da Terra, né? E, além disso, o homem que trouxe Van Tassel para a nave disse que ele tinha mais de 700 anos terrestres. Como assim?
700 anos terrestres. Coitado do homem. Mas não parecia ter mais de 28 anos. Então tinha aparência, 700 anos. Mas as células, né? Exatamente, na aparência física, como se fosse um homem de 28 anos, mas tinha 700 anos terrestres. Né, gente? Tá com esse uniforme aqui, tá? Era do comando Ashtar. E ele disse que os 3 indivíduos a bordo da nave eram mudos e não podiam falar. Então tinha uns que não conseguiam se comunicar com ele, porque não aprenderam a falar, porque se comunicavam telepaticamente. Telepático. Apenas linguagem telepática. Então, alguns são treinados para usar as cordas vocais, porque eles não utilizam mesmo. O próprio Alex Collier, ele teve contato com os andromedanos, ele fala o seguinte, que todos eles se comunicam telepaticamente, e teve um que aprendeu a falar, olha só, com muita dificuldade, para poder se comunicar com ele diretamente. Porque ele tinha muita dificuldade de se comunicar telepaticamente, olha só que interessante, com os andromedanos. Então, para facilitar a comunicação, então um deles, já que você não está aprendendo muito bem a telepatia, nós vamos aprender a falar a sua língua. E futuramente nós também só iremos nos comunicar por telepatia. Sim, eu tenho certeza que muita gente que está aqui no chat, quando sonha lúcido, eu pelo menos quando eu sonho lúcido, eu só me comunico por telepatia também. Tanto é que eu fico assim, ó, com a boca fechada e a pessoa com a boca fechada, ou todo o contato que eu tive com extraterrestre, depois quem quiser saber detalhes sobre isso, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso, sempre foi por telepatia. Eu penso, eles captam, eles pensam, e é como se falasse dentro da tua mente. E isso já começou a acontecer, né, Demis? Por causa da ativação das 12 fitas de DNA. Muita gente já está fazendo isso sem perceber. Exatamente. Outra coisa, o próprio Emily Smith, ele fala que o futuro das comunicações será a telepatia, né? Esse será o grande futuro. E todos nós podemos desenvolver, né, essa habilidade telepática. Interessante que ele fala que um dos membros da família, porque era uma família, conseguiu aprender a se comunicar com ele utilizando a fala. E eles alertaram o Van Tassel a respeito dos metais. Então, os metais que eram produzidos, estavam sendo o seu trabalho diário, estão obstruindo a frequência de rádio e as transferências de pensamento, devido ao uso excessivo de metal. Então, fizeram essa instrução para ele, e estava dificultando a comunicação. Eles deram uma equação que, segundo Van Tassel, olha só, Van Tassel, era uma fórmula para construir uma máquina do tempo. Aí lembra da Time Corp, das batalhas do tempo. Foi aí que eles construíram, tiveram a base, a tecnologia para poderem atuar no tempo também. É bom vocês compreenderem que a Federação de Andrômeda, segundo Alex Collier, juntamente com a Time Corp, que é um grupo da Aliança da Terra, que faz viagens temporais, porque essa batalha ocorre no tempo e no espaço, é algo assim que é difícil de vocês compreenderem, mas é isso que acontece de fato, é uma batalha nas linhas temporais, aonde os andromedanos conseguiram demarcar todos os pontos no tempo em que a Aliança Draco-Reptiliana estava atuando. Olha só, eles conseguiram mapear, a palavra seria essa, mapear todos os pontos, que eram 50 mil pontos, 50 mil eventos no tempo. Olha quanta coisa. Então, eles estavam trabalhando em 50 mil acontecimentos diferentes no tempo. Os andromedanos mapearam tudo e passaram para a Aliança da Terra. Quem recebeu essa tecnologia? Quem? Van Tassel. Olha que impressionante. Isso só se tornou possível através de Van Tassel e Tesla, porque ele tinha conexão com o Tesla. Estão ligando os pontos. E com certeza as informações também do Loirão recebeu de quem também? Do Tesla, por intermédio do seu tio. Olha que incrível como esse plano, a gente vai ligando os pontos, as coisas começando a se clarear, ajuntando as peças. É tudo interligado, ajuntando as peças desse quebra-cabeça, que realmente começa a ficar para lá de interessante, né, meus amigos?